O PPG-Com ESPM está comemorando 20 anos. E para celebrar, preparamos um especial de fim de ano do Comuniconcast. Este é o terceiro de uma série de 3 episódios que contam um pouco da história e dos bastidores que marcam essa trajetória de sucesso. Fique agora com o episódio número 3. Comuniconcast, o podcast do PPG-Com ESPM. Olá, eu sou o Cássio Martinez e você está ouvindo um episódio muito especial do Comuniconcast. Estamos celebrando os 20 anos do programa de pós-graduação em Comunicação e Práticas de Consumo da ESPM São Paulo, um marco na produção do conhecimento sobre comunicação, consumo e sociedade. Oi pessoal, eu sou a Cissa Matos e este episódio faz parte de uma série comemorativa com os professores que ajudaram a construir o programa desde os seus primórdios. Nosso objetivo é revisitar momentos importantes, refletir sobre as transformações do campo e discutir sobre o futuro da área. E para o nosso bate-papo de hoje, vamos receber 2 professoras muito queridas aqui do nosso programa, Mônica Rebeca Ferrari Nunes e Márcia Perencinton Dato. Programa. Professoras, muito obrigado por estarem aqui conosco nesse momento para celebrar esses 20 anos. Para começar, eu quero falar, obviamente, um pouco das iniciativas de criação do PPG-Com, né? E falar um pouco, abrir os nossos assuntos aqui, falando um pouco sobre, claro, essa construção histórica que é muito importante, né? Já são 20 anos que estamos percorrendo aí. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre o início. Como foi participar, direto ou indiretamente, da criação do PPG-Com ESPM, na visão de vocês? E quais eram os desafios de propor um programa de pós-graduação que colocava comunicação e consumo como eixos estruturantes? Então, eu tive o privilégio, né, se me permite aqui, de participar, não exatamente como docente do programa, mas desde 2006. Eu participei como ouvinte dos simpósios, né, que antes dos eventos de congresso, de Comunicon, de tudo isso, eram realizados eventos anuais com pesquisadores da área, nomes expoentes, né, da comunicação, com o nome de simpósio. E aí eu estive aqui presente num dos primeiros, né, e a partir daí continuei, né, como ouvinte desses simpósios. Depois, mais tarde, então, aí em 2009, né, depois de participar de um concurso, né, de seleção para professores do programa, que estava crescendo. A princípio eram 6 professores, depois vieram mais 2, eu e mais um outro professor, né, e num primeiro momento nós éramos 8 professores, né, e foi um momento assim, era um momento muito rico, né, nós tínhamos uma salinha pequenininha, né, num espaço muito confortável, muito agradável, obviamente, né, mas que a gente até de brincadeira a gente chamava do armário do Harry Potter, né, porque ali a gente se reunia, debatia, pensava, fazia planos, né, e nós éramos só 8, mas foi um momento muito rico, né, em que a cada disciplina, a cada semestre, a cada processo seletivo, nós nos reuníamos, né? Nós tínhamos como hábito, às quartas-feiras tínhamos as reuniões de colegiado e todo mundo sempre almoçava junto. Então, assim, era um trabalho contínuo, né? De debate, de diálogo, de troca. Não, tal disciplina, tal bibliografia. Então, o programa, ele, nessa característica que conserva até hoje, né? Ele nasce desse jeito, né? Desse coleguismo, dessa troca e de uma construção mesmo conjunta. É um prazer estar aqui com vocês, né? Quero cumprimentar a Cissa, o Cássio, a Márcia, minha querida colega, e contar um pouquinho dessa trajetória. Eu cheguei ao programa em 2012, né? Mas eu me lembro muito bem, por volta de 2006, que eu trabalhava na Universidade São Judas Tadeu, e eu me lembro de uma professora falar para mim, a SPM está abrindo um programa em comunicação e práticas de consumo.
Aquilo ficou na minha cabeça, assim, SPM, um programa de comunicação, programa estrito sensu, né? Eu já era doutora nessa época, eu tinha me doutorado em 98, e eu fiquei com aquilo. Quando foi 2011, o Marco Bin, que atualmente é meu companheiro, né? Mas ele me passou um edital que ele tinha recebido de uma amiga comum, que era a Cláudia Mogadoro, que tinha sido aluna da Bacega, na USP. E a Cláudia não podia concorrer, não sei porquê. O Marco não podia concorrer porque eles tinham chegado a ligar para cá, acho que tinha sido a Rose que tinha atendido. É uma história bonita, né? Eu gosto de contar esse começo. E ele me falou, ele não podia participar porque ele era das ciências sociais, ele era o mestrado dele em comunicação, mas o doutorado é em ciências sociais. E o que o programa pedia no edital era alguém da comunicação. Então, ele passou para mim. Mônica, se você quiser. E eu naquele momento, eu dava aula na FAAP. E aí eu resolvi encarar, né? E comecei a estudar, vi aquele programa, falei, gente, comunicação e consumo, mas como assim? Porque até então, né, o consumo para mim era essa visão mais do superficial àquilo que é um terror, aliena, massifica. E eu comecei a estudar desesperadamente, então eu me lembro que era ainda um período. Agora eu não vou lembrar o concurso foi em outubro, foi acho que setembro para outubro, porque eu me lembro bem, era meio já final de semestre. Eu chegava da faculdade, ficava estudando até de madrugada, coisas que eu acho que hoje eu não conseguiria fazer. Então eu estudava assim, e eu me lembro muito que, assim, meu pai sempre foi muito parceiro, assim, de me escutar e tal. E naquele momento eu contei, não, eu vou prestar esse concurso, mas ele dizia, mas consumo, Mônica, mas você vai estar consumo, mas o consumo não é só você comprar. E eu falava, não, pai, eu começava a treinar aquilo, tudo que eu estava descobrindo com as leituras, e as leituras que muitas delas já tinha a revista, naquele momento, a CMC, então tinha desde a bibliografia que era pedida para ser lida, inclusive um dos livros era aquele organizado pela Bacega com a Algária, que tinha a Algária Matos. Sim, que eu não vou lembrar do nome. Foi o produto desse primeiro simpósio, olha só. Né? Que é Culturas do Consumo. Acho que era esse, eu não vou lembrar. Mas acho que tinha o Safatli, eu acho que tinha o Algária Matos. Gabriel Kohn. Talvez Sônia Ferraraz. Não vou me lembrar, mas eu lembro que eram os livros que tinham sido indicados e eu comprava. E, claro, o nome aí eu já vou ter que já emendar aí com a Bacega a história, porque o nome dela já era um nome, né? Ela já era uma porque eu vinha da Letras. Então, eu também conhecia, era da Letras, e desde que, na verdade, eu nunca dei aula em curso de letras, sempre dei aula em curso de comunicação. Então, o nome da Bacega, os estudos de telenovela, tudo isso já era muito importante. Então, eu tinha, assim, já aquele medo. Nossa, quando eu vi a divulgação do nome da banca, que tinha Bacega, eu fiquei assim tremendo, né? Então era aquela história toda, mas foi já um concurso de 2011, que é aquilo que a Márcia falou agora, o programa, ele foi crescendo, evidente. Então a Márcia chegou em 2009, eu prestei em 2011, um pouco depois. Eu lembro bem que tinham 20 candidatos fazendo a prova. Então, foi um concurso que teve prova, que teve entrevista e aula, né? Teve uma aula. A entrevista foi a última etapa. Uhum. Então, era a prova, era a aula e era a entrevista. Então, eu me lembro que, assim... Então, o que eu estou tentando narrar para vocês é... Quando vocês me perguntam desse início, é justamente, para mim, o início era essa surpresa de estudar consumo. Então, eu me lembro que eu dava aula de teorias da comunicação há milênios, e eu dei muita sorte, porque foi a pergunta que caiu na prova. Então, isso para mim foi muito bom. Mas eu me lembro de algumas coisas muito interessantes. Então, toda essa dinâmica do concurso. E quando chegou na entrevista, então a aula, a Bacega estava lá, junto com era a Rose, a Bacega, o João Carrascosa e o João Freire, do Rio de Janeiro. Então, eu me lembro que foi tal... E a cada vez que eu passava... Era assim, era aquela... Porque eles soltavam, né? Quem passava... Tinham 2 vagas. Então, eu passei...
eu passei em primeiro lugar e o Luiz Pérez, que foi um professor que também foi muito importante para a gente aqui, para mim, sobretudo, porque a gente entrou juntos. E quando chegou na entrevista, eu me lembro que a Baseca me fez uma pergunta muito curiosa, porque foi assim, porque quando eu tinha memorial, né? No meu memorial, eu começo a contar que eu comecei a minha vida acadêmica na escola, como professora de pré-escola. Então, eu dei aula na pré-escola. E eu lembro que eu comecei a falar disso, eu dei na pré-escola, eu dei na 5ª série, 8ª série, eu fui professora dos ciclos básicos, fundamentais, e eu escrevi assim no memorial, que eu entrei na sala de aula, e que eu entrei na pré-escola e depois nunca mais voltei, e a Bacega me perguntou assim, mas você não quer mais nada com educação? Você não quer? E eu fiquei um pouco atrapalhada com a pergunta, porque você fica na entrevista, você não sabe muito bem, né, se é para lá ou para cá que você responde. E eu dizia, não, ela me perguntou se eu tinha tido alguma má experiência. Eu digo, não, eu sempre amei a sala de aula, mas eu nunca mais voltei a dar aula para escolas e tal. Então, eu lembro, assim, desse começo do programa e depois ter que fazer essa virada para os estudos do consumo. Talvez isso eu queira enfatizar, porque isso não fazia parte do meu repertório, isso não fazia... Ainda que eu desse aula de teorias da cultura de massa, então, claro que as discussões da sociedade de consumo sempre estavam lá, mas não com o viés que a gente trabalha aqui, né? E que, aos poucos, eu tive que ir assimilando para incorporar nas minhas pesquisas e também para trabalhar com os alunos, né? E isso foi muito lindo, né? E tem, enfim, um enorme carinho por esse começo tão bonito. É interessante quando a Mônica fala da virada, e eu vou voltar um pouquinho aí para falar da Bacega, porque a Bacega era livre docente lá na ECA, na USP, quando foi convidada para formar esse programa, né? Junto com uma equipe aí, um pouquinho diferente do que é hoje, mas enfim. E assim, a Bacega era uma pessoa de uma humildade acadêmica incrível, pois ela foi estudar o consumo. Eu me lembro de alguns livros, né, que depois ela trouxe, né, para o programa, ou A La Era del Consumo, do Henrique Alonso. Ela foi procurar livros que tivessem essa perspectiva, né, de refletir sobre o consumo, né, entender assim, o que é isso, porque a nossa sociedade, todo mundo consome, né, em todas as classes, e não existe quem não consuma, porque nós não estamos pensando no consumo dispêndio econômico, é consumo, né? Então, ela com toda essa humildade, né, de onde ela saiu, lá da ECA, da USP, para praticamente, assim, obviamente, com toda a capacidade intelectual dela, mas começar com um assunto do zero, praticamente. Porque, inclusive, aqui, né, na própria SPM, justamente essa abertura que a escola deu de abrir um curso de estrito sensu já demonstrou, né, essa vontade da escola de refletir, não, mas o que tem além disso? Né? O que tem além do marketing, da publicidade, do consumo material? Como troca, né? Como troca, exatamente. Compra e venda de objetos, né? Então, e a Bacega veio de lá, e eu já conhecia a Bacega de um tempo, porque lá atrás, no meu mestrado, eu trabalhei com telenovela, né, que é do grupo lá, né, que estudava telenovela. Eu já fazia parte do Obtel, né, que era aquele observatório de telenovela latino-americano. Então, a partir disso, a Bacega também trouxe a telenovela para cá, e foi por onde eu também, né, comecei a trabalhar a linha de recepção, né, a constituir lá uma linha de pesquisa. Na época, a gente nem tinha grupo de pesquisa ainda. Mas, com relação, né, a Bacega, ela fez parte nesse sentido. Cada, vamos dizer, linhas, né, que podiam surgir a partir do consumo, além do consumo midiático, quem trazia, né, ela sempre estava trazendo essas ideias, e nós discutimos, né, isso e tudo em grupos de estudo mesmo, né,
porque era tudo muito feito num sentido de colegiado. Então, o início do programa foi muito nesse sentido, né? De discussão, reflexão, buscar... eu me lembro dos congressos, partíamos, né, para participar de congressos, então sentávamos na mesa, né, o que cada um vai escrever, como que vai participar, em que GT que vai escrever o seu trabalho, né, sempre no sentido de consolidar a presença do PPG-Com, né, que na época ainda não era um PPG-Com, porque não tinha doutorado, né, o doutorado veio mais tarde. Veio em 12. Veio em 12. Veio daí fim de 12, exatamente, né? daí a contratação de novos professores, né, para poder justamente fazer o projeto para o doutorado. Isso. E o projeto para o doutorado também foi muito produtivo, né, porque a cada detalhe, né, não só de disciplinas, de carga horária, de regulamentos, de editais, a gente sentava, conversava, pesquisava, né, fazia o tal do benchmarking, né, para entender assim, o que estão discutindo por aí, que caminhos que nós podemos tomar. Então, era sempre um processo nesse sentido. E é legal essa coisa, né, que a Márcia está enfatizando do coletivo. E eu me lembro muito disso, né? Teve uma... e nos momentos de ritualização também, né, Márcia? O almoço, essa coisa da gente fazer as reuniões do colegiado, irmos todos almoçar lá no 9º andar. Sim. Então, toda uma discussão das pequenas coisas, eu acho que... e eu lembro até uma frase da Gisela que eu sempre eu recordo, que é assim, como nós trabalhamos bem em conjunto, né? Então, eu vejo que isso... e quando a gente estava... Aí a gente volta para o presencial, né, Márcia? Essa nossa discussão, exatamente, que a gente diz que saudade que a gente tem de estar mais presencialmente nos espaços. Porque, evidentemente, depois da pandemia, houve uma ruptura em função disso. Não, e o mundo mudou. Mudou, né? A gente não precisa nem ser saudosistas, mas isso tinha uma coisa bacana, porque aí eu vou me lembrar da sala que a gente tinha lá, né? Com as baias só pra gente, com os nossos nomes. Então, acho que eu gosto até de enfatizar um pouco a minha surpresa de entrar, né? O meu nome lá na baia, eu ficar toda orgulhosa, aquela coisa bacana. E tinha isso, cada um ali, a gente trocava, a gente almoçava juntas. Então, acho que o programa tem essa característica, e muito um pouco em função do que a Márcia também traz, que é o fato da gente também, e vocês fazem também, né, uma pergunta aí no roteiro, essa história de como a gente tem que se mostrar no campo, né? É uma briga, né? Eu diria que ainda é, né? Mas já foi mais. Bourdieu explica isso. Essa coisa de que a gente tem que provar que esses estudos... acho que a gente já não precisa mais provar a importância dos estudos de consumo. Acho que isso o próprio tempo foi se encarregando de mostrar, né? Mas o que eu vejo também é que sempre foi uma luta para a gente mostrar o nosso valor. E isso, de alguma maneira, acho que cada um de nós assumiu um pouco essa tarefa, né? De levar o nome do programa, de fazer essa discussão, de não perder esse foco de comunicação e consumo. Isso é uma questão que eu também sempre tenho muito comigo, das próprias bancas. Então, cito aqui o João, né? Que o João é o primeiro que cobra, que fala, mas o trabalho está faltando mais consumo. Então, vocês estão rindo porque vocês já sabem que é isso aí, né? Então, tem esse jeito da gente tentar o tempo todo sedimentar e costurar alguma coisa que efetivamente nos diferencia no campo, né? Então, acho que isso é muito importante. Eu havia citado o Obtel, né? E eu me lembro que quem fazia parte do Obtel era a Bacega e eu, né? Mas aí nós tivemos a oportunidade de ganhar um edital de bolsas, foi a primeira vez, né? De bolsas Prosup, só que como requisito o programa tinha que ter um projeto em conjunto. E, no momento, o projeto em conjunto, o projeto grande que existia para todo mundo se integrar, era justamente o Obtel, né? E aí foi muito rico, porque, assim, cada um de nós, né? A Mônica com a memória, a Rose, na época, trabalhava com jovens, a Tânia com corpo. Nós nos reunimos para traçar como cada um, sem deixar
a sua especificidade, se encaixar nos estudos de telenovela. E né? é um texto super citado, esse texto que resultou desse projeto, Sim, né, sim. Márcia? É uma coisa bem bonito. E o outro momento, né? A Mônica estava falando desses momentos de rituais, é o momento dos processos seletivos, né? Sim, que nós nos reuníamos, né? Como nos reunimos hoje? Hoje também segue na mesma dinâmica, vamos dizer, né? Mas a gente, como era mais presencial, mais papel, né? Hoje a gente nem mexe com papel, mas a gente recebia toda aquela documentação e os projetos em papel. Então, nós nos reunimos numa mesa enorme e cada 2 professores lia um projeto, discutia. Todos juntos. Todo mundo junto. Todo mundo lia tudo. Todo mundo lia tudo. Realmente. E discutia a bibliografia. Olha, mas aqui está citando tal bibliografia. Olha, isso tem proximidade, isso não tem, isso pode aproveitar, isso pode aproximar, né? Então, era sempre esse movimento, era um movimento. E também quando foi constituído o GT da Compós. Sim. Né? Que foi, de infâncias, de consumo. De consumo, né? Que obviamente não era só o nosso programa, né? Mas foi também, vamos dizer, porque constituir um GT na Compós é também um marco aí, né? De inserção no campo. Então, nós nos reunimos, né, parceiros com instituições parceiras para aprovar o GT, né? Porque a aprovação de um GT não é muito simples, né? Você tem que ter a parceria de vários pesquisadores, a parceria das assinaturas, né, dos programas, todo um procedimento difícil. Então, de fato, também se constituiu. Acho que isso é uma outra coisa bacana de ir falando, de como a gente foi constituindo as nossas parcerias, né? Institucionais com as outras universidades, aumentando aí a nossa capilaridade, criando, às vezes, cursos em comum, de pessoa, alguém dá curso aqui, da gente em outra universidade. Então, essa possibilidade de ir aumentando a nossa visibilidade, sempre de um modo conjunto. Claro que cada um tem sua trajetória. Eu acho que isso também é algo a ser elogiado, né? Sim. A gente não está aqui para rasgar a seda, mas é impossível não rasgar a seda. Não é impossível. E porque aí talvez não seja rasgar a seda, chega a dizer a verdade. Contar a história. Contar a história. Como foi, né? E com o amor que a gente tem, né? Porque eu acho que isso transpira, eu acho, né? Entre nós, os próprios alunos, como também gostam de... A prova é isso, vocês, né? Fazendo essa atividade tão bonita. Foi um movimento que transcendia, né, a questão de somos professores da SPM, né? Era uma coisa mesmo, como disse a Mônica, de carinho e de vontade. Não, vamos defender o PPG-Com, vamos defender essa proposta, né, do que seja consumo, né, comunicação e consumo para nós. Não, gente, assim, é engraçado porque hoje nós estamos gravando o 3º episódio dessa série comemorativa. E todos os episódios tiveram essa marca registrada, né? As pessoas que tiveram aqui, os professores que tiveram aqui com a gente, contando um pouco dessa história, esse amor, é literalmente um colegiado, né? Esse companheirismo, essa paixão, essa vontade de fazer o programa crescer, evoluir. A questão da Bacega, a gente ainda vai falar muito sobre ela. Agora, tem um ponto que eu percebi, que obviamente é recorrente, né, de todos os episódios, e hoje no 3º é a última chance que a gente tem de abordar esse ponto. Essa questão da articulação da comunicação com o consumo, isso está no DNA do programa, isso está sempre sendo verbalizado por vocês, professores, dentro de sala de aula, né, nas disciplinas, no momento do cafezinho. É muito forte isso. Então, eu queria aqui fazer uma pergunta para vocês, resgatando um pouco lá dos primórdios, o quão inovador, e talvez até polêmico, foi
fazer esse tipo de proposta há 20 anos atrás. Porque se hoje a gente, às vezes, demora um pouco, né, para virar a chave, agora, 2 anos de mestrado, eu já me sinto um pouco mais confortável com essa ideia e de conseguir fazer essa articulação, mas eu imagino que há 20 anos atrás não tenha sido nada fácil conceber, explicar, compartilhar e defender essa ideia da articulação, da comunicação com o consumo. Eu acho que ainda é uma batalha, Cícia, porque eu acho que tem 2 coisas aí importantes que você traz. Uma é também a questão da comunicação. Porque quando a gente pensa em certos objetos, a gente tem que tentar ao máximo localizar que aquilo é um objeto comunicacional. Né? Não é só mídia. Não é mídia. É só mídia é mídia, comunicação é comunicação. Então, assim, e também, né, a gente pensar assim, a comunicação como um processo, a comunicação que não é pronta, a comunicação que é sociabilização, a comunicação que é promoção de vínculo, a comunicação. E quando eu penso, por exemplo, alguns objetos, sei lá, posso falar da minha pesquisa, mas... ou a própria ideia da memória, né? Ela está no campo social, ela está no campo cultural, ela está no campo da filosofia, ela está no campo da psicologia. E como é pensar a memória do campo comunicacional? É também pensar a memória como linguagem, como código, com elementos que são da comunicação. E o que eu vejo nessa articulação com o consumo, ou pelo menos foi a entrada que eu pude fazer, porque eu acho que também tem isso, né? Como cada um de nós pode se apropriar de conceitos, de autores e ir criando a sua visada, né? O seu olhar sobre a sua perspectiva teórica, né? Então, eu fico pensando assim, claro, você fala, o consumo, claro que sim. Então, eu lembro das bibliografias. Se a gente for ler o Slater, né? O Slater da agonia, eu lembro que eu li para o concurso. Então, você vai, o consumo é isso. Não, mas só que não. Então, até chegar na última página, ele vai dizendo todas as teorias, né? Então, até a gente conseguir se assimilar para pensar. Então, o que é comunicação e consumo? Aquilo que, da minha parte, eu consigo pensar e está na Bacega, é essa ideia mesmo da gente pensar o consumo como um código, o consumo como uma linguagem, o consumo, né, como uma forma de mediação, também ligada à mediação cultural, como um processo. A gente pode juntar de muitas formas essa articulação. Eu estou participando dos TCCs, né, das bancas dos PGS lá da graduação. E claro que há 2 anos a gente tem vários professores nossos também lá na graduação. 2 anos não, né? Desde 22, né? Que a gente foi para a graduação. A gente nós estávamos mais no estrito, só com os PGS, em disciplinas como teorias da comunicação, etc. Impressionante, eu participei de 3 trabalhos agora que discutem a questão da infância. E aí, mas isso estou aqui na minha lucubração, né? Não está em nenhum lugar. Eu falei, gente, teve agora um trabalho, esse que eu vou participar de uma banca agora, orientado pela Tânia, fez uma coisa super bonita, histórica, pontuando. Outros que orientados pela Gabi, orientados pela Gisela, que falam já desse consumo infantil nas redes, nas plataformas, os rituais de beleza, o skincare, essa maluquice toda. E aí fiquei pensando, mas o que efetivamente mudou essa infância? Não tenho dúvida que é o consumo como linguagem, né? Que é o fato de que esse consumo atravessa outros fenômenos culturais, como o próprio brincar. Então, claro, gente, estou na viagem, né? Vocês já me conhecem. Então, assim, o próprio brincar, né? O que tem um sentido antropológico, cultural, mas ele sozinho não vai mais responder, né, ao nosso tempo. E a linguagem do consumo acaba por ajudar, né, nada responde sozinho, mas ajudar. Então, eu vejo, assim, as relações entre comunicação e consumo nessa dupla frente. Primeiro, entender a comunicação em um aspecto mais amplo e depois também compreender o consumo num aspecto mais amplo, não só cultural, não só da antropologia, porque a gente tem lá no Daniel Miller outros autores que vão tratar do consumo de um modo antropológico, né? Não só dentro de uma esfera econômica, mas a gente faz essa junção, a gente tenta responder às questões do nosso tempo,
né? Que, como a Márcia bem lembrou, não são só midiáticas, é da ordem do comportamento, do modo de viver, né? Das relações sociais. Como na articulação que eu faço, né? Comunicação, consumo, identidade. Então, a comunicação começa lá com a produção de sentido, troca de sentido, de significados. Aí, qual a relação do consumo com a identidade? Aí, assim, uma primeira vista, o jeito que a pessoa se veste é a identidade. Não, é muito mais do que isso. Porque é aquele aspecto simbólico, cultural, que está por trás, muitas vezes, do consumo material também, né? Não só do consumo midiático, simbólico, que a pessoa vai nessa troca. Então, o comunicacional está justamente aí. Naquele objeto material, né? Que a pessoa se apropria, né? Eu gosto muito dessa palavra, se apropria, né? De um significado que necessariamente não é só aparência, que passa pelo nosso momento, né? O momento cultural, né? Muitas vezes até o momento sociocultural, né? Para então ela se constituir, né? Com uma determinada identidade, né? Como ela se representa para essa sociedade em que ela convive. Eu tenho um orientando, hoje ele está fazendo doutorado, mas ele fez o mestrado também comigo, que ele estudou o consumo das pessoas em situação de rua. Aí você chega e fala assim, como assim? Pessoas em situação de rua consomem? Claro que consomem. Elas estão aí, né? Se vestindo, andando, né? Algumas até... Querendo escolher, é possível escolher. Sim, né? Inclusive ele fez a pesquisa dele em uma ONG que abria, não tinha nenhum custo, mas as pessoas podiam ir lá e escolher uma roupa. Uma roupa que tinha sido doada. E foi muito interessante, né, a observação que esse aluno fazia de como elas escolhiam a roupa. Algumas chegavam lá e falavam, olha, eu tive uma oportunidade de uma entrevista para trabalhar em algum lugar, eu quero uma camisa limpa. Eu quero uma calça de tal jeito. Então, olha o significado, não tem nenhuma troca financeira. No processo, mas olha o significado cultural. E agora ele está no doutorado, eu também já orientei uma outra aluna que está estudando o consumo da cidade. A cidade como espaço simbólico, né? Onde você se constitui primeiro como indivíduo, como sujeito e como cidadão. Né? Inclusive, meu pós-doc foi sobre isso, né? O que é ser cidadão, né? Como é que se dá essa relação entre cidades, como é que você se torna cidadão, né? Além da questão, vamos dizer, legal, oficial, né? Consumindo, né? O que a cidade te permite, muitas vezes, consumir, os espaços, o significado dos espaços da cidade. E tudo isso é comunicação. Quer dizer, não tem como. Você imagina há 20 anos atrás, né, Cássio? Sim, tudo isso que ainda nos faz refletir e refletir e pensar, e um estranhamento no início do mestrado, agora já menos. Imagino o que vocês não tiveram que explicar e debater há 20 anos atrás. E disputar. E disputar, Já dizia quem? Disputa, Bourdieu, claro. O campo. E eu ouvindo aqui vocês comentando sobre a história, a narrativa, assim, do processo de construção do PPG-Com e principalmente esse processo da constituição, né, do programa enquanto um programa que vai pensar o consumo, eu acho super válido, assim, inclusive para quem está nos ouvindo, porque eu acho que esses 3 episódios estão dando para a gente a capacidade de conseguir constituir de forma em áudio aqui, né, um pouco dessa trajetória, porque de fato é um trabalho muito grande, muito extenso e ele depende de todo mundo, né? Exatamente. E não só das pessoas que constituíram, mas também dos que vêm a constituir e vão carregar, né? E eu acho bonito isso, porque particularmente contando um relato meu aqui, hoje quando eu leio trabalhos de graduação também, e alguns trabalhos articulam o consumo, né, querendo ou não, porque a gente também tem colegas que estão ali, né? Então quando eu pego de um professor que
participou daqui, como é o caso da Fernanda Budag, que atua lá comigo na outra instituição, dá para ver que o consumo está articulado dentro daquele aluno que é de graduação, que foi orientado por um professor que veio, né, dessa formação. Então, me parece que dentro da escrita do pesquisador, ele carrega esse DNA, né, do programa. Então, isso é muito legal e vai se modificando. Perceber. E continuando aqui o nosso percurso histórico, né, dos 20 anos, é impossível falar desses 20 anos sem falar da memória, da produção e do impacto da professora Maria Aparecida Bacega para o programa. Então, entrando agora nesse tópico, a gente queria abrir um pouco para falar sobre o legado da Maria Aparecida Bacega e entender o que vocês poderiam destacar sobre as contribuições mais marcantes da Bacega para o campo e especialmente para a constituição do PPG-Com. Bom, se me permite, né? Eu vou voltar, né, assim, falar do legado, acho que a gente precisava, né, mais programas, tá? Mas, enfim, eu vou falar de um recorte, né, que foi uma pesquisa muito marcante, que acho que foi uma das primeiras pesquisas em parceria com uma universidade do exterior, que foi na época com a professora Isabel Ferran, da Universidade de Coimbra, que nós estudamos a recepção de telenovela e também sobre o consumo, né? Fizemos uma análise do espaço comercial de publicidade nos intervalos da exibição das telenovelas no Brasil e em Portugal. Então, teve esse estudo da publicidade, né? Teve um estudo da recepção de telenovela e depois foram feitas entrevistas com consumidoras daqui e lá sobre a publicidade, né? E essa relação com telenovela, com o ficcional. E foi muito interessante, né? Porque na época, né, a televisão portuguesa ela estava recém-aberta ao comercial, né? E aqui no Brasil, ela nasceu no mercado, né? Então, a visão das portuguesas em relação à publicidade era uma visão, vamos dizer, mais racional, digamos assim, né? Pelas entrevistas. Então, elas falavam assim, mas tal famoso faz publicidade do shampoo, disso, daquilo, como é possível? E aqui no Brasil percebia-se que isso estava mais incorporado, né, na cultura brasileira, na recepção da publicidade. Não que as brasileiras acreditassem, nossa, eu acredito que fulano use esse shampoo, mas a troca, a tal da comunicação, a tal da articulação, né? Inclusive com os personagens das telenovelas, né? Que a nossa telenovela, ela assim, nasce na Argentina, mas ela sai do Brasil para ir para o Portugal. Então, a gente teve a oportunidade de fazer esse tipo de comparação. Foi mesmo um estudo comparativo que depois resultou num livro, inclusive, em algumas dissertações de mestrado. E quem capitaneou tudo isso, né? Quem mobilizou tudo isso com bibliografia, com ideias, né? Foi a professora Maria Aparecida Bacega, que não deixou de ser um marco, né? Então, eu assim, faço só esse recorte, mas o que para demonstrar, né, para dar um exemplo da dinamicidade que ela tinha, né? Ela com aquele jeito de mãezona quase, né, carinhoso, era muito gostoso, porque quando a gente chegava de manhã para as reuniões, antes de mais nada, ela perguntava, mas e o seu filho, como que tá? E a sua mãe? Fiquei sabendo, como é? Ela queria saber de todo mundo, assim, né, antes de começar a reunião de trabalho, né, ela queria saber do bem-estar de todo mundo, e aí vamos começar a trabalhar. Então, a Márcia começou falando de uma marca que ela lembra das reuniões, e eu me lembro, eu vou falar da contribuição que para mim é bastante importante, né, para o programa, mas para mim, assim, eu me lembro muito, tem 2 momentos que eu gostaria de narrar. Um, quando eu comecei, então eu não vou conseguir lembrar agora o ano, se era 2013, 14, bem no meu começo. E assim, entraram 4 mestrandos, um deles era o Wagner Silva Venturini, né, que está aqui com a gente até hoje, agora já na SPM,
num cargo, enfim. E era o Wagner, eu não vou me lembrar quem eram os outros. Eu sei que eram 4. E eu fiquei assim, nossa, mas 4 mestrantes, eu vou pegar de uma vez. Ela virou para mim e falou assim, você quer orientar doutorado ou não quer? Então aceita. Porque ela era mãezona, mas ela era durona também. Era como uma mãezona, né? E outra coisa que eu queria também marcar, e a Márcia trouxe no começo, que ela era de uma humildade, e ela me ensinou um certo código, né, que eu aprendi aqui, e aí, que é justamente essa coisa, nas reuniões de colegiado, eu observava que tudo ela, com toda aquela sabedoria, né, anos-luz à frente de mim, especialmente, né, ela dizia assim, se você me permite, a Márcia disse já aqui um se você me permite, esse se você me permite me marcou muito. Eu vou falar, fico emocionada, porque, é uma bobagem. Porque eu entendi que era um código de como estar efetivamente num colegiado entre iguais que não eram iguais, mas que, de uma certa maneira, mereciam todos a mesma consideração, né? Ela, com toda a trajetória dela e os entrantes. Eu não era jovem, do ponto de vista da idade, não era jovem, nem do ponto de vista da docência, já tinha muitos anos de docência, mas era jovem num programa Instituto Senso, né? Então, ela me ensinou, se você me permite. Isso foi muito bonito. O que eu tenho a contar, assim, de bastante evidente do legado, digamos, e que ainda mantém-se, é justamente a criação da disciplina para o doutorado, que era o Estudos de Comunicação e Linguagem. Essa disciplina foi desenhada pela Bacega, tinha uma determinada ementa, e no ano que a Bacega ficou muito doente, então tinham, sim, 3 professores que poderiam, de alguma maneira, assumir essa disciplina, que tinha toda uma característica que era da formação da Bacega também, né? E aí a Tânia não podia, o João não podia, não sei o quê. Mônica, você assume. Nossa, que gelo, eu vou assumir uma disciplina da Bacega. No primeiro ano que ela estava doente, eu acho que foi uma ideia da Tânia, da própria Bacega, ela já não vinha. A ideia era a seguinte, eu assumi, digamos que a amarração do curso. Foi exatamente o mesmo curso, só que a gente teve a ideia, eu não participei dessa idealização, já não lembro quem foi, se foi ela mesma, não lembro. Que era, a gente chamou professores convidados dos tópicos, porque era uma disciplina que se chamava Estudos de Comunicação e Linguagem, mas o foco era a análise do discurso, né? Era um pouco de linguística, um pouco de análise do discurso, que não era aquilo que eu trabalho, né? Não é o que eu trabalho como foco, coisas que eu me dedique que, claro, exigiria de mim um estudo, não fosse impossível, mas a gente manteve. Então, foi muito bonito, porque, assim, vieram professores como Adilson Citelli, né, que a gente fez, praticamente, era um seminário de cada um, eu fazia as amarrações, e a Bacega veio ainda em cadeira de rodas, já com oxigênio, e ela, enfim, foi um momento muito especial. E aí a disciplina continuou, ela faleceu, eu assumi essa disciplina já há muitos anos, e ela mudou, a disciplina mudou, mas eu faço questão, eu estou doando, Cássio foi meu aluno, eu conto isso, assim, eu fiz questão de manter um tópico, que era aquele que eu me sentia com mais condições de poder dar com tranquilidade e articular com outras coisas, que era o tópico de ideologia e estereótipos, né? Então, é um tópico que eu não abro mão todos os anos, eu posso mudar uma coisa ou outra, é o legado da Bacega, daquela disciplina, e que eu faço questão de continuar. Então, tem assim, e que faz um diálogo com muitas outras teorias, né? Mas a gente mantém lá a bibliografia que ela dava, que eram os textos do Bakhtin. Às vezes eu mudo, porque às vezes tem 4 textos, aí às vezes o pessoal reclama, eu deixa 3, do Marxismo e Filosofia da Linguagem, né? A Ecléa Bose com o estereótipo e o Walter Lippmann. Então, a partir dali, a gente faz um triozinho, e eu vou articulando com outros, né? Mas ali eu faço questão de dizer, de dar essa marca. Então, é muito especial para mim. Eu me lembro de um ano, inclusive foi um ano que eu sofri um acidente, e eu vim em cadeira de rodas 3 meses, né? E foi o ano que eu entrei praticamente. E aí nós tivemos a ideia de fazer uma disciplina colegiada. Eram módulos, né?
Então, a Tânia foi, né, deu lá a especificidade dela, o João literatura, a Gisela, cada uma foi, era um módulo, e eu, como estava nessa condição até de cadeira de roda, eu vinha, assistia a todas as aulas, né, mas eu participei da abertura, então a primeira aula eu participei, e aí eu assisti a todas as aulas e dei a aula de fechamento, quando eu já estava melhor, né? Eu já consegui, acho que até andar. E foi muito interessante essa disciplina, né? Porque, novamente, né, todo mundo teve que sentar, combinar a bibliografia, né, e assistir aos módulos. Porque um ia se conectando com o outro, né? E foi uma outra experiência muito interessante, porque ela amarrou o pensamento sobre comunicação e consumo, e cada professor com a sua especificidade, né? E tudo isso era ideia da Bacega. Ela vinha com a ideia e a gente nem colocava em discussão na mesa, já aceitava, porque já sabia que ia ser uma ideia que só ia colaborar, né, com a consolidação, vamos dizer, das nossas linhas de pesquisa. E falando um pouco sobre hoje, né, a gente, olhando assim para o PPG-Com, a gente percebe que o PPG-Com reúne pesquisas em comunicação, consumo, tecnologia, cultura, política, imagem, estética. Assim, os termos são muitos, né? Os tópicos são muitos. Como que vocês percebem a convivência desses campos tão diversos dentro de um mesmo programa e o que torna possível essa pluralidade sem perder a coerência formativa? Eu acho que, do meu ponto de vista, acho que é essa própria articulação, comunicação e consumo, né? Porque a gente não pode abandonar isso. E eu procuro o tempo todo nos projetos de pesquisa, naquilo que eu submeto, eu procuro o tempo todo sempre enfatizar que eu estou fazendo uma articulação entre memória, comunicação e consumo, né? Eu acredito que cada um de nós faz esse esforço, né? Não é justamente sair da zona de conforto. É evidente, às vezes a gente pode falar um pouco mais, um pouco menos, dar um pouco menos de ênfase, mas me parece que essa é a nossa coerência, porque esse é o nosso diferencial com o programa, né? Nós não somos um programa de comunicação só, ponto. A gente tem que falar de outra coisa também. Sim. E, né? se você me permite, tem uma coisa que a Márcia, minha orientadora, fala muito, e de vez em quando surgem dúvidas. Mas como é que, né, eu queria fazer uma pesquisa sobre tal coisa, é o jornalismo, né, são jovens. Olha só, inclusive comunicação e consumo são as primeiras palavras-chave ali, né, no resumo. Inclusive juntas. Depois vem o eixo do seu grupo de pesquisa. E depois você pode articular o que você quiser. Essa é a beleza. E isso fica muito claro no programa. Desde o primeiro dia que a gente entra. É comunicação e consumo. O resto, a gente vai discutir. Eu falo em pilares, né? Pilares. Então, quando pilar da comunicação, que autor que você vai trazer? Né? Sempre começa, claro, com Bacega, né? Tá, aí como consumo, né? Identidade, no caso da minha linha, né? Do meu grupo de pesquisa, e o quarto pilar. E aí a gente vai localizando os autores. Bom, tudo bem, você vai trabalhar com tecnologia? Vamos ver lá na comunicação, ver quem trabalha com tecnologia? Então, acrescenta mais esse autor, né? Vamos ver de que consumo que você... Eu sempre faço essa pergunta. Ok, você vai falar de tecnologia? De que consumo que você vai falar de tecnologia? Né? Você vai falar de futebol? Você vai falar de jornalismo? Né? Jornalismo, então, é outro campo, né? Outra área. O que você vai falar, né, em relação ao consumo? Então, é como a Mônica disse, né? Você tem uma diversidade, né, de especializações. E aí cabe a nós, como orientadores, né, trazer esse centro, né, de comunicação e consumo. Não é só comunicação, não é só práticas de consumo, mas é comunicação e consumo. Excelente, gente. Tem uma frase que a professora Mônica falou que eu fiquei pensando aqui
E acho que articulado assim com o que a professora Márcia também falou, do ponto de vista do que a própria Pacega trazia, né, dessa ideia de zona de conforto. E eu lembrei de um cantor que eu gosto, que ele usa o termo zona de confronto. E é uma ideia interessante para pensar, porque acho que na pesquisa a gente também se confronta um pouco com esse objeto, né? A gente traz um objeto que a gente gosta e a gente critica. E a gente tensiona esse objeto, então vira um desconforto ali, mas que é um confronto com o objeto também, né? Um processo interessante. Mesmo quando a gente entra, né? Agora estamos no período de processo seletivo, né? E eu, por exemplo, né? Venho do mercado, obviamente, ali tem um pouquinho, no pré-projeto, tem um pouquinho ali de zona de conforto, o quanto esse projeto se transformou, né, ao longo do mestrado, e que eu acho que, pelo menos na minha visão, eu não vim para cá para ficar na zona de conforto, eu vim aqui para quebrar acho que todos esse que processo, procuram, né, isso. estrito senso, para a gente dar um certo salto, né? Exato. Bom, agora, gente, estamos indo para as nossas considerações finais aqui do nosso processo, e é uma pergunta que tem um quezinho aqui. A gente sabe que, na maior parte dos casos, os pesquisadores não gostam de fazer exercícios de futurologia, mas tem esse quezinho de olhar para o futuro e pensar os próximos 20 anos, né? Que é uma coisa, um desafio, né? E olhando para esse cenário contemporâneo e para as transformações também aceleradas do campo, quais horizontes vocês imaginam para os próximos 20 anos nas pesquisas de comunicação e consumo? Ainda ontem eu estava lendo um livro do Bauman, Vida a Crédito. Ele escreveu em 2009, logo depois daquela explosão, daquela crise, né, da recessão de 2008. E aí, assim, lógico que em 2009 não se fazia ideia do que nós estamos hoje, né? Então, você lendo, embora seja Bauman, né? Mas você fala assim, não, mas isso aí já mudou, né? Mas ele, é um trecho lá que ele fala alguma coisa mais ou menos assim, que essas crises, né? No caso, ele cita a crise econômica, o que ela promove e aquilo que aconteceu, principalmente nos Estados Unidos em 2008, só nos impulsiona a refletir e quebrar paradigmas. Ele está falando do ponto de vista lá do que aconteceu na economia, mas é lógico que ele traz, né, para o campo aí da filosofia. E hoje a gente está muito preocupado com a questão da inteligência artificial, né? A IA, porque a IA vai acabar com isso, a IA vai acabar com isso, não acaba com nada, né? Então, eu acho que, assim, sem querer falar, né, daqui 20 anos, não sei, né? Não sei nem se eu vou estar aqui, mas eu acho que esse é um momento que nós precisamos cada vez mais refletir e sentar mesmo, porque paradigmas estão sendo quebrados. Não quebrados no sentido do não humano. Muito pelo contrário, quebrados no sentido do que é ser humano. Da reflexão, da construção do saber. Porque a IA, ela traz um conhecimento, agrega, junta um monte de coisa lá, né? Mas ela não produz saber, pelo menos não por enquanto, não sei, né? O que vem por aí, mas eu acredito que não. Porque o saber, ele nasce das relações, da emoção do ser humano, né? Da experiência e do que acontece lá dentro do nosso cérebro, das sinapses, né? Das relações. O saber nasce de fazer novas relações. E a IA, ainda pelo menos a IA que nós conhecemos, essa IAG, mesmo a generativa, ela ainda não faz novas relações. Ela relaciona o que está aí. Agora, nós, seres humanos, né, quando o Einstein, né, fez lá a descoberta dele, né, E igual a MC ao quadrado, gente, o que é o E? O E saiu da cabeça dele. A relação